E se eu te dissesse que Sauron não criou Mordor, você acreditaria? E que muito antes dele uma criatura aterrorizante já chamava aquela terra amaldiçoada de Lair? Pois é, nesse vídeo você vai ver a história completa do lugar mais sombrio da Terra-média. E eu tenho certeza que vai ter alguma informação aqui que você não sabia. Enfim, todo mundo conhece a Mordor como o Reino de Sauron, a Terra da Sombra onde fica a Montanha da Perdição. Mas a história desse lugar começa mas muito antes, em uma era de caos. A verdade é que o Sauron foi mais um inquilino do que o proprietário original. E hoje a gente vai mergulhar fundo na história da Terra-média para desvendar a origem vulcânica de Mordor e conhecer quem possivelmente foi a sua primeira e mais assustadora habitante. Além de seguir passo a passo a ascensão e a queda do Império do Senhor do Escuro. E aí, meu querido, beleza? Eu sou o Fael. E se você curte vídeo do Senhor dos Anéis, já se inscreve e ativa o sininho aqui do canal para não perder. Porque Senhor dos Anéis é o carro-chefe aqui do canal. Mas sem enrolação, bora pro vídeo. E bom, pra gente entender Mordor, precisamos voltar pro início de Arda, quando o grande vilão original não era o Sauron, mas o seu mestre, Melkor, que mais tarde ia ser chamado de Morgoth. E desde o princípio, o Morgoth queria deformar a criação, e para isso, ele deformou toda a geografia da Terra, ergueu montanhas e inflamou o coração do mundo. E Mordor, com as suas montanhas sombrias, é basicamente como se fosse uma cicatriz deixada pela fúria de Morgoth. E o ponto central disso é o vulcão Orodruin, que é a Montanha da Perdição. Ele já existia antes da chegada do Sauron e não era um vulcão comum. Suas chamas continham um fogo primordial, uma energia ligada à própria criação do mundo. E foi exatamente por isso que o Sauron escolheu. Só um poder tão antigo poderia ser usado para forjar um anel. Então aqui nesse ponto a informação mais importante é a seguinte: Sauron não criou Mordor, ele a encontrou. A terra já era amaldiçoada, já carregava a marca de Morgoth. O nome Mordor, que significa Terra Negra, provavelmente já era usado pelos elfos para descrever a região muito antes de Sauron se estabelecer lá. Agora, a Mordor não ficou lá vazia esperando Sauron. Antes dele, um terror primordial já habitava suas fronteiras: Laracna. Ela é descendente de Ungoliant, que é a aranha monstruosa que ajudou Morgoth a destruir as árvores de Valinor. E inclusive eu já falei dela aqui em outro vídeo que eu vou estar deixando aqui no card. Clica ali que você não vai sair desse vídeo e assim que esse acabar você vai para ele. Mas enfim, depois da derrota de Morgoth na Primeira Era, a Laracna fugiu para o leste e se instalou ali nas montanhas de Mordor, na região chamada Cirith Ungol. E ali ela construiu seu covil, caçando quem tivesse o azar de passar por perto. O próprio Tolkien confirma sua antiguidade lá em, se não me engano, nas Duas Torres. E a Laracna servia apenas a si mesma e seu apetite insaciável. O Sauron sabia dela e a tolerava ali, pois a sua presença transformava aquele lugar em uma barreira natural, uma guarda perfeita e não oficial para o seu reino. E após séculos escondidos, por volta do ano 1000 da Segunda Era, o Sauron decidiu que era hora de reerguer o mal e escolheu Mordor como sua base. A escolha dele foi puramente estratégica. Ele tinha o fogo de Orodruin para suas feitiçarias, as montanhas como uma fortaleza natural e uma localização próxima a futuras nações dos homens, e de terras onde ele poderia recrutar aliados. E então foi ali que ele iniciou a construção da sua Torre Barad-dûr, um projeto que levou séculos. E no ano de 1600 da Segunda Era, seu plano atingiu o clímax total. Nas entranhas da Montanha da Perdição, ele forjou um anel para dominar todos os outros anéis de poder. Naquele momento, Mordor se tornou oficialmente o coração do Império e de escuridão que o Sauron planejava espalhar por toda a Terra. E o poder de Sauron cresceu, mas uma força ainda maior que isso se opôs a ele: os Homens de Númenor. E assim, o poder dos Númenóreanos era tão grande que Sauron, incapaz de vencer eles em uma batalha, meio que se rendeu e foi levado como prisioneiro a Númenor. Porém, isso era parte de seu plano. Lá ele usou toda a sua inteligência para corromper o rei e seus súditos, levando assim a gloriosa nação à sua própria destruição. E com um Númenor afundada no mar, o espírito de Sauron então retornou a Mordor. Porém, os sobreviventes de Númenor, liderados por Elendil e os seus filhos,
fundaram os reinos de Gondor e Arnor na Terra-média. Então eles formaram a última aliança entre elfos e homens para dar um fim ao Senhor do Escuro. E essa guerra chegou no Cerco de Barad-dûr, que durou 7 anos. E então que no final dela, na Montanha da Perdição, Isildur cortou um anel da mão de Sauron. Barad-dûr ficou arrasada, mas como o anel não foi destruído, as fundações da torre permaneceram lá, e a ameaça de Mordor apenas adormeceu. E com Sauron derrotado, Mordor ficou meio que deserta por 1000 anos. Gondor manteve uma forte vigilância sobre a região, construindo fortalezas para guardar suas fronteiras. O problema é que com o tempo a vigilância de Gondor enfraqueceu, e então o mal aproveitou a oportunidade. O rei Brujo, líder dos Nazgûl, retornou secretamente e no ano 2000 da Terceira Era atacou, e assim ele transformou a cidade na famosa Minas Morgul, a torre de feitiçaria, tornando-se o primeiro sinal do retorno do mal. Séculos depois, Sauron, que se escondia em Dol Guldur com o nome de O Necromante, foi expulso pelo Conselho Branco e então ele fugiu para Mordor. E então, no ano de 2951, revelou-se abertamente, reconstruindo Barad-dûr e declarando seu domínio mais uma vez na Montanha da Perdição. E a montanha voltou a expelir fumaça e a sombra retornou para a plenitude da Terra-média. E então, que na Guerra do Anel, a Mordor se tornou aquilo que a gente conhece nos filmes, o coração do mal, uma imensa máquina de guerra, e foi lá que Sauron reuniu os exércitos gigantes de orcs, trolls e homens subjugados do leste e do sul. O Portão Negro foi reforçado e todo o poder de Mordor se voltou contra os povos livres da Terra-média. E então, que no fim da guerra, os exércitos do Oeste sabiam que não poderiam vencer Sauron pela força. E a última esperança foi uma manobra de distração, marchar com seu exército até o Portão Negro, para atrair a atenção de Sauron enquanto Frodo e Sam se esgueiravam para a Montanha da Perdição. E foi na data de 25 de março do ano 3019 que o plano funcionou. Lá, nas fendas da Montanha da Perdição, o Anel foi finalmente destruído, e com ele todo o poder do Sauron foi aniquilado. Barad-dûr desmoronou, o Portão Negro caiu, e Mordor foi derrotada de uma vez por todas, não por exércitos, mas pela coragem dos hobbits. Mas agora, e após a queda do Sauron, como que ficou lá? Pois bem, lá que ao norte ficou desolado e despovoado. O Aragorn, como rei Elessar, garantiu que Mordor não voltasse a ser um ninho do mal. Então, no fim de tudo, Mordor permaneceu como uma cicatriz do mundo, um lembrete do mal que ali habitou. Mais que um lugar, é como se fosse um símbolo da corrupção na Terra-média, o oposto de tudo que é natural e belo no mundo de Tolkien, representando a devastação e a escravidão contra a vida e a liberdade. Mas e aí, meu querido, me diz, o que você achou da história de Mordor? Desde uma terra amaldiçoada, passando por ser um lar de uma aranha ancestral, até se tornar o centro do Império Sombrio por 2 vezes. E essa, de uma forma até um pouco resumida, é a verdadeira história de Mordor. A prova de que no universo de Tolkien, até a própria Terra tem a história para contar. Se você curtiu, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar o seu comentário. E digo mais, se você quer saber a história de outros lugares de uma forma resumida ou até mais detalhada do que essa, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer aqui pro canal. Então, sem enrolação, é isso, valeu e fui!